Oi, eu sou a Maria e hoje nós vamos falar sobre as imunoglobulinas. As imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos, são glicoproteínas sintetizadas pelos linfócitos B e têm a função de identificar e neutralizar os antígenos. Esses anticorpos existem em duas formas diferentes. Uma são aqueles ligados à membrana na superfície dos linfócitos B. Esses têm a função de reconhecer o antígeno. Depois do reconhecimento do antígeno, ocorre a ativação dos linfócitos B, que antes eram células B imaturas, e posteriormente ocorre a diferenciação desses linfócitos B em plasmócitos, que irão secretar os anticorpos para estes neutralizarem o antígeno. Essa é a outra forma existente dos anticorpos. Existem 5 classes diferentes de imunoglobulinas. A imunoglobulina G, E, M, A e a imunoglobulina D. No decorrer do vídeo, iremos explicar cada uma delas. Mas antes, vamos entender como é a estrutura de uma imunoglobulina. Oi, eu sou a Alicia e hoje vou falar da estrutura das imunoglobulinas. As imunoglobulinas são glicoproteínas que possuem 2 braços e um corpo. O corpo é chamado de porção Fc. Cada imunoglobulina possui 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas, além de possuir partes variáveis e partes constantes. Nessa imagem, por exemplo, as partes rosa indicam as regiões constantes das cadeias pesadas, as vermelhas correspondem às regiões variáveis das cadeias pesadas, as alaranjadas, as regiões constantes das cadeias leves, e as amarelas são regiões variáveis das cadeias leves. As partes são presas por ligações de sulfeto. As regiões variáveis são responsáveis por identificar estruturas específicas de epítopos dos antígenos. A porção Fc tem função efetora. Essa é a parte que se liga em receptores presentes em mastócitos e basófilos. Além disso, é na porção Fc que se liga o primeiro componente da via clássica do sistema complemento. Agora vamos falar mais detalhadamente sobre cada classe das imunoglobulinas. As imunoglobulinas da classe D são produzidas por células B imaturas. Sua meia-vida é de apenas 3 dias e suas funções ainda são desconhecidas. Olá! Agora eu vou falar brevemente sobre a IgG. A imunoglobulina gama, conhecida como IgG, é um monômero de baixo peso molecular. Ela é encontrada em maior concentração quando comparada com outras imunoglobulinas séricas. Sua permanência é cerca de 70 a 75%. A IgG tem algumas funções importantes e notáveis dentre as imunoglobulinas. Dentre elas, podemos citar a opsonização, que é a facilitação da fagocitose, e a ativação do sistema complemento, que acontece da ligação da porção Fc com o sistema, ocorrendo através da via clássica. Além dessas funções notáveis da IgG, sabe-se que ela desenvolve resposta imune secundária e que ela tem relação com a hipersensibilidade tipo 2 e 3. A relação com essas hipersensibilidades ocorre porque essas condições têm envolvimento com o sistema complemento, que por sua vez é relacionado à IgG, como foi citado anteriormente. Além dessas funções brevemente citadas, uma situação de destaque para a IgG é o fato de que ela é a única imunoglobulina que pode passar via placenta em determinadas espécies, como por exemplo em seres humanos. Na imunização passiva natural, recebemos as imunoglobulinas da mãe. Isso pode ser transmitido pelo leite, por exemplo. Porém, a única que é capaz de atravessar a placenta imunizando passivamente por este meio é a IgG. A imunoglobulina M é expressa na superfície das células B imaturas, sendo receptor do antígeno nessas células. Durante esse período, está na forma monomérica. Ela é secretada na forma de pentâmero, que é formado pela junção de 5 monômeros.
Esses pentâmeros são unidos pela cadeia J ou juncional, o que dá mais eficiência à resposta imune. A sua forma secretada é produzida antes da maturação dos linfócitos B. Essa imunoglobulina corresponde a 10% do total de IgE séricas. A IgM está relacionada com a resposta imune primária, pois é a primeira classe a ficar em níveis elevados em um processo imunológico, e participa da opsonização, que é a facilitação da fagocitose. A IgM também participa da ativação do sistema complemento de forma mais eficiente e da hipersensibilidade 2 e 3, que está diretamente relacionada com essa ativação do sistema complemento. Oi, eu sou a Laura e agora irei te apresentar sobre a imunoglobulina E. A IgE é uma proteína encontrada em baixas concentrações no sangue, podendo estar presente em algumas células imunitárias como basófilos ou mastócitos. Essa imunoglobulina possui baixo peso molecular e está relacionada com reações alérgicas ou hipersensibilidades do tipo 1, também conhecida como hipersensibilidade imediata. Exposições a um alérgeno desencadeia respostas imunológicas, ativando linfócitos B que irão produzir e secretar anticorpos IgE específicos. Essa imunoglobulina tem alta afinidade a membranas de mastócitos e basófilos, interagindo com essas células e, quando ligada a essas células de defesa, em ocasiões de encontro com um antígeno, haverá liberação de várias substâncias responsáveis pela resposta alérgica, como, por exemplo, liberação de histaminas, citocinas e fatores quimiotáticos que irão atrair eosinófilos e outras células de defesa para o local, desencadeando uma resposta inflamatória. Quando ocorrem reações alérgicas constantes, os níveis de IgE no sangue poderão estar elevados. Essas imunoglobulinas E também estão relacionadas com a anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e exagerada, provocando uma reação inflamatória muito alta e de rápida progressão, podendo levar até a morte. A IgE também está associada a outras enfermidades, principalmente infecções helmínticas, rinite alérgica, mieloma, asma, eczema tópico e outras doenças inflamatórias. Agora falaremos sobre a imunoglobulina A, que pode ser encontrada tanto como monómero nos soros ou como dímero em secreções, sendo este último associado a uma peça da secretora T, que ajuda a IgA a ser transportada através da mucosa e também a protege da degradação das secreções. Ela pode se ligar a algumas células, como por exemplo linfócitos, e normalmente não fixa complemento, a menos que seja agregada. Sua principal função é a aglutinação e a neutralização.